Graça e paz, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo tranquilo por aí. Cheguei aqui porque tenho uma notícia de Deus para você. Não por acaso você sintonizou nessa programação. Gosta bastante dos louvores, eu sei. Os minutos de sabedoria trazem, né? Acabam por trazer uma paz. Você gosta de tudo que acontece aqui na rádio e eu sou muito grato. Procuramos aqui todos os dias consagrar a nossa vida para que a nossa boca possa ser resposta de Deus para a sua vida. E chegou recentemente, eu recuperando hoje algumas mensagens que eu não tinha visto, de um ouvinte pedindo para que eu pudesse explicar um pouco melhor a respeito de dizimar na igreja, de ofertar, de fazer propósito. Como se trata de um assunto muito grande, eu quero responder a essa ouvinte e a quem mais tiver interesse. Quero falar um pouquinho a respeito do propósito hoje. Uma outra hora a gente volta, vamos falar da oferta e vamos ampliar para falar também do dízimo. Olha só, se nós quisermos algo novo na nossa vida, algo relacionado, por exemplo, a uma conquista ou sair de uma situação, digamos, periclitante, situação difícil na vida financeira, eu acho que esse é o maior problema hoje elencado na vida das pessoas. E ainda bem que é isso, né? Porque se fosse uma doença, se fosse algo mais grave no meio da família, eu acho que via de regra, a vida segue normal, mas as pessoas estão reclamando da situação econômica do país. Tem vontade de ter alguma coisa, não consegue. Aquele que não tem o seu veículo, e hoje a gente sabe que ter um veículo, nós não estamos falando de nenhum luxo, mas estamos sim falando de uma necessidade. Ter a sua casa, sair do aluguel, a gente sabe que tudo isso é um alvo da gente e não é pecado. Não. Deus quer que a gente prospere sim também financeiramente, mas eu quero deixar claríssimo, para que não haja duplas interpretações do que eu acho que é prosperidade. Prosperidade não fala apenas de você ter a condição financeira, até porque tem muita gente que tem condição financeira, mas não é nem um pouquinho próspera. Você conhece gente assim, que tem tudo ali, o dinheiro pode comprar, tem vontade, vai lá e compra, e etc. Mas tem uma vida triste, tem um casamento arrebentado, uma família toda desorganizada, não está bem consigo mesmo, às vezes tem uma depressão. De que adianta ter dinheiro se de repente a pessoa não pode nem gozar porque não é feliz, não tem alegria em fazer um passeio, enfim, né? Então prosperidade não é apenas ter dinheiro, é também, acho que é prosperidade a gente ter uma condição financeira diferenciada, mas muito mais do que isso, acredito que prosperidade é pôr a cabeça no travesseiro mais tarde, daqui a pouquinho, e dormir tranquilamente. É o pai de família vendo que se ele tem filhos, ele está vendo ali os filhos chegando da faculdade, da casa da namorada, do namorado, graças a Deus nada de ruim aconteceu. É o marido que olha para a esposa e diz: puxa vida, Deus me deu uma mulher sábia. É aquela mulher que tem um homem trabalhador do lado, que tem um sacerdote dentro de casa. Para mim isso é a verdadeira prosperidade. Tem um ditado que por aí circula que diz assim, que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tem na vida é dinheiro. Então se a pessoa só tem dinheiro na vida, na verdade ela é pobre. Ela tem que ter paz de espírito, ela tem que ter, nessa visão panorâmica, a certeza de que está tudo bem em casa, está tudo bem com a família, está tudo bem no trabalho. Isso para mim é prosperidade. Está tudo bem ministerialmente. Agora, é claro que se a gente conseguir associar também a tudo isso, que é a verdadeira prosperidade, a capacidade também de não ter falta de absolutamente nada, eu acho que isso é bastante positivo. E o crente
próspero de verdade, inclusive financeiramente falando, é alguém que tem dinheiro e que tem propósito. O dinheiro desacompanhado do propósito também não trará assim tantos benefícios. Eu explico essa parte. Quando nós temos um propósito e nós temos o recurso, então nós só temos o recurso porque nós só temos o propósito. Se nós não temos o propósito, por que Deus nos enviaria o recurso? Pastor, mas eu conheço tanta gente que não tem propósito, mas tem dinheiro. Mas isso é passageiro, é aquela história que eu te falei. Às vezes tem muito dinheiro, mas não tem nenhuma paz. Tem muito dinheiro, mas tem traição dentro do casamento. Tem muito dinheiro, mas tem filho no meio das drogas. Então, que você possa compreender que se Deus coloca recursos financeiros na nossa vida, se Ele nos abençoa no caminho, é para que, com o propósito que nós temos no nosso coração, a gente consiga também abençoar outras vidas. Para mim, a prosperidade financeira, ela carrega esse propósito, o propósito de agora, poder abençoar outras pessoas, outros projetos, outros propósitos. Bom, e por que eu estou falando tudo isso? Porque você não quer mudar de vida? Você não quer ser abençoado? Já pensou você pisar em um terreno espiritual onde o que você pensa dá certo, o que você negocia acaba te trazendo um lucro muito grande? Já pensou você se ver em uma situação onde você não precisa gastar o seu pouco ou o seu muito dinheiro na farmácia, de repente com o seu carro num mecânico e etc. Eu acredito que quando a gente pensa a respeito da prosperidade também financeira, nós temos que pensar em um olhar de Deus sobre tudo isso, porque não adianta a gente ter agora, daqui a pouco não ter. Conhece gente assim também, que está bem agora, passa uma semana, está mal, daqui a 2 semanas tem dinheiro até para dar, daqui 1 mês está ali naquele estado quase que miserável. Você não conhece gente assim? A prosperidade, além das coisas que eu já disse, ela é estável, ela é, digamos, abençoada, é isso mesmo. Quando Deus abençoa aquilo que a gente tem tem agora, tem depois, tem a semana que vem, porque quando a pessoa traz um propósito dentro do seu coração, Deus arruma inclusive a visão financeira dela. Ela já não vai mais gastar aquilo que ela não tem, ela vai primeiro se organizar, sabe aquela organização que a gente precisa ter para não ficar entrando em encrencas o tempo todo? Quando a pessoa ela é uma pessoa de propósito, quando ela abençoa, ela tem esse propósito na vida dela, Deus começa a mexer na mente dela. E aí ela começa a organizar as suas finanças, porque não dá para você abençoar alguém se você é uma pessoa desorganizada. Como é que você vai abençoar se você não tem? Então, até aquele propósito de poder ajudar outras pessoas só vai ser real na nossa vida se a gente tiver uma organização financeira que é gradativa. A gente vai melhorando a cada dia, a cada semana, a cada mês, a gente vai ficando bom nisso. E aí, com essa, experiência no que diz respeito à organização financeira associada às bênçãos que Deus quer derramar, aí, meu amigo, ninguém segura mais a gente vai ter para nós e a gente vai ter também para as outras pessoas. Eu trago agora uma história bíblica que é para fundamentar parte daquilo que eu já falei e também para dar um pano de fundo sobre as coisas que eu ainda vou dizer. Está escrita em 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 9, que diz assim: Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por
todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quem é que não conhece, queridos ouvintes da Rádio Gospel Capital, a história de Ana? Uma mulher que só queria uma coisa na vida dela: ser mãe, poder gerar. E sabe por quê? No momento em que a bigamia era permitida, onde um homem poderia casar com outras mulheres ao mesmo tempo, ter 2, 3 esposas, o seu esposo Eucana tinha uma outra esposa que se chamava Penina. E Penina era uma mulher muito fértil, era uma mulher que gerava muitos filhos. E aí, eu acredito que mesmo em um contexto onde a bigamia era permitida, rolava essa coisa dos ciúmes, né? E os ciúmes faz com que, então, haja uma provocação e etc. E ela provocava a Ana. A Bíblia vai dizer exatamente, vai usar exatamente essa palavra. Penina provocava a Ana, dizendo: eu posso gerar, você não pode. Essa mulher que não podia gerar, ela provavelmente já tinha ido a todos os hospitais da época, procurado todos os especialistas. O texto sugere que eles tinham uma certa condição, mas para o caso dela, somente Deus, somente uma intervenção divina poderia mudar a situação. Por isso que nos parágrafos, nos versículos que eu li, ela veio diferente, ela veio diferente para a oração. De tempos em tempos, todo ano, eles subiam, a família inteira subia para adorar a Deus. E veja que quando a gente faz algo pragmático, todo ano a gente faz a mesma coisa, deixa eu reduzir isso. Sabe, aqueles hábitos que você vai fazendo o tempo, que você vai manifestando o tempo todo e tal, chega uma hora que está tão no automático que parece que acaba o propósito naquilo, né? Parece que não existe mais um sentido para aquilo, é quase que automático mesmo. E Ana, sua família, eu creio que vinha muitas vezes à casa do Senhor, como nós vamos muitas vezes à casa do Senhor, e nos deixamos nos envolver por essa questão religiosa, né, de participar da igreja, de não faltar aos cultos de domingo, de estar sempre ali perto do pastor. Mas chega uma hora que parece que isso é tão normal, né? Parece que já não surpreende mais. Eu até acho que Deus anda muito desejoso por ver pessoas mais espantadas, mais surpresas na terra, gente que não vem ao culto como se fosse mais um culto, mas que pudesse vir ao culto como se fosse o último culto da sua vida, que pudesse adorar como se fosse a última vez. Ana, então, se reveste desse espírito, ela vem diferente para o templo e ela vem decidida. E gente que é decidida é muito amada por Deus. Porque gente que é decidida sempre está perto de um testemunho que vai ser contado. Você não pensa que Deus gosta de ver as pessoas contando testemunhos? Até porque é o nome dele que vai ser glorificado. As pessoas não vão dizer em seus testemunhos: Deus me abriu uma porta. As outras pessoas que estão ouvindo o testemunho, elas não vão dizer: glória a Deus, Deus ama que os testemunhos sejam contados. Por quê? Porque no final das contas toda a glória vai ser revertida para ele. E ela vem, portanto, para o templo de uma maneira diferente, do jeito que Deus quer que uma pessoa venha para o templo, de uma maneira diferente. Diz que ela ora tanto, o propósito dela é tão grande de ser mãe, o texto está dizendo que ela veio conversar com Deus, e ela faz um propósito, um voto, que são palavras sinônimas. E o que ela diz para Deus? Veja o atrevimento espiritual dessa mulher. Todas as vezes que eu penso, reflito sobre essa história, eu também entendo que eu preciso ser mais ousado, mais objetivo nas minhas conversas com Deus. Sabe, aquele tipo de conversa decisiva, em que você fecha a porta do quarto mesmo. Mateus 7,7, né? Não diz para a gente entrar dentro do nosso quarto. Ela entrou dentro da igreja. Ao que parece, só ela estava ali na igreja, porque ela teve ali a oportunidade de estar naquela igreja, talvez em um horário em que o culto não estava acontecendo.
e o que nos faz entender que ela ali estava sozinha, é que o sacerdote percebeu ela. Quer dizer, ou não tinham muitas pessoas, ou só estava Ana, de maneira que chamou a atenção do sacerdote, que estava ali numa espécie de intervalo, sentado ali sobre uma cadeira e etc. E ela conversa com Deus, ela fala: se o Senhor me der um filho, se o Senhor não se esquecer da sua serva. E por quê? Porque eu estou muito humilhada. Essa minha rival, essa mulher do meu esposo, a mulher do meu esposo, não para de me provocar dia e noite. E eu quero gerar, eu quero ser uma mulher que gera, eu quero ser uma mulher fértil. Então, eu estou conversando sério, eu nunca vim aqui do jeito que eu vim esse ano. Eu não saio daqui sem o meu milagre. Sabe aquela história de Jacó que segura um anjo no vale do Jaboque? Esse tipo de conversa decisiva, Deus é apaixonado por esse tipo de encontro. É o que Deus quer, que você tenha um encontro com Ele. A gente fala muito do encontro de Deus com a gente, mas Deus quer um encontro com Ele, em que você possa ter uma conversa decisiva. Agora, a conversa decisiva, ela deve estar acompanhada de elementos que são necessários dentro de uma conversa decisiva. Lembra que eu falei aqui no começo, que eu vim falar um pouco do propósito da vida financeira? Veja que quando ela conversa com Deus, quando ela está terminando a conversa, ela diz o seguinte: se o Senhor me der, sou eu quem vai dar depois. Olha que coisa linda. Acontece muito isso hoje, sabe? De muitas pessoas conversarem com Deus assim: se o Senhor fizer isso por mim, depois eu vou fazer a minha parte. Isso funcionou aqui com Ana, porque Deus olhou para o coração dela e viu total sinceridade. Mas não é normalmente que Deus assim trabalha. Os homens às vezes querem enganar Deus. Me abençoa, são aquelas pessoas que querem a bênção, mas elas não estão tão desejosas pelo abençoador. Tem gente que vem na igreja apenas para ficar rico, ou para ter uma melhora dentro do seu casamento. São pessoas que estão apenas olhando para si o tempo todo. E eu acho que Deus anda meio que farto de gente assim. Deus, Ele quer que as pessoas se comprometam com Ele. E Ana veio se comprometer com Deus. E Deus olhou para o coração da mulher e disse: poxa, essa mulher está dizendo a verdade. Eu estou dando uma olhada no futuro e estou vendo que de fato ela vai fazer o que ela está falando agora. Mas vamos às particularidades do propósito então? O que ela diz no versículo de número 11? Lá pelas tantas: ao Senhor o darei. O que ela vai dar? Aquilo que ela está tanto pedindo. Não te soa estranho isso? O que Ana queria ser? Mãe. Mas no final das contas ela ficaria sem o filho, porque o que ela está pedindo é exatamente aquilo que ela vai dar depois. Olha que poderoso isso. Veja a gana dessa mulher, a vontade de Ana de ser mãe. Ela queria, na verdade, ser mãe. Ela queria dizer para as pessoas: agora eu gero. Até porque ela não apenas teve o seu pedido ouvido por Deus para gerar pela primeira vez, como também ela gerou outras vezes, e nós vamos ver isso na história complementar da vida de Ana. Então veja a petulância dessa mulher, o atrevimento de Ana. Ela diz assim: se o Senhor me der, eu devolvo. Veja que no propósito sempre haverá essa condição: Deus está me dando e eu estou devolvendo. Eu estou devolvendo e Deus está me dando. Veja que nessa conversa decisiva, Ana teve que oferecer alguma coisa. É o propósito. Ela carregou o propósito. O propósito é para ser oferecido. O propósito é de devolver, é de dar. Nisso consiste o significado do propósito. E aí, quantas vezes ela veio a esse templo com os mesmos pedidos, mas nunca ofereceu o que veio oferecer dessa última vez que veio ao templo? Você pensa que é diferente nos tempos de hoje? Ana faleceu, Penina também, Eucana, todas as pessoas daquela época morreram. Mas o Deus
ainda está vivo. E sabe o que ainda está vivo? O princípio do oferecimento, do dar, o princípio que estabelece o propósito que estabelece exatamente o princípio. Então, se nós olharmos para a Bíblia e fizermos o que essas pessoas fizeram, por que nós não viveríamos o que elas viveram? Se Deus está vivo, se o propósito está vivo, e se nós estamos vivos, é a nossa vez, que contem depois da gente. Olha, tal pessoa fez o propósito, não está mais aqui, mas o Deus que aquela pessoa ali propositou, que fez com Deus uma espécie de acordo de propósito, elas morreram, mas agora chegou a nossa vez. Cada geração vai vivendo, vai experimentando, portanto, os seus milagres. É assim que funciona, e é assim que a história vai sendo contada. Então, o que a gente tem que fazer? O que os personagens bíblicos fizeram. Para quê? Para viver o que eles viveram. E para mim isso é quase que ponto final em tudo que eu estou te falando. Esse é o resumo da história. E Ana então diz: eu vou devolver. E naquele momento Deus ouviu ela. Peraí, se ela está disposta a devolver aquilo que ela tanto quer na vida dela, aquilo que vai ser a coisa mais importante na vida dela, ela vai devolver para mim? Peraí, pensando bem, Ana quer ser mãe, Ana quer ter um filho, eu estou precisando de um profeta. Então, porque essa mulher tem propósito no coração, eu vou abrir a madre dela, eu vou dar a ela filhos, mas esse primeiro filho vai ser especial, ele será Samuel. A Bíblia vai dizer que todas as palavras que Samuel disse, do início ao fim, nenhuma delas acabou caindo por terra. Não foi um filho comum. Todo filho é especial para nós, mas aquele filho seria um profeta. Quando carregamos um propósito no coração, temos a possibilidade de resolver um problema que é nosso e também de resolver um problema que é de Deus. Não foi exatamente assim? Deus não estava precisando de um profeta firme, que mais tarde se encontraria com Davi, que antes se encontraria com Saul. Ele foi uma espécie de... Ele foi profeta, mas também uma espécie de legislador. Os reis não tomavam nenhuma decisão sem antes conversar com o profeta. Quando um profeta chegava a Deus. Veja, o que Ana pediu foi tão grande. Só que ela fez o quê? Ela não prometeu inicialmente: eu tenho esse propósito, se você, ou se o Senhor me tornar mãe, eu devolvo um profeta para essa nação. Eu vou devolver vai ser a minha oferta. O que eu tanto estou pedindo vai ser a minha oferta. E às vezes a gente quer ter uma conversa decisiva com Deus, mas não quer fazer nenhum tipo de oferta. Então, eu não planejei nada do que eu ia falar nesse momento. Eu cheguei no estúdio, Deus colocou no meu coração, estou entregando para você. Você quer viver uma nova vida? Você quer novos acontecimentos? Você quer ser reconhecido por Deus? Uma pessoa próspera, não só de paz, mas também financeiramente. E por quê? Porque você tem outras pessoas para ajudar. Nunca se esqueça do propósito. O propósito, ele geralmente, ou nesse sentido que eu estou falando, ele fala de um propósito que envolve finança. Porque você não quer ser abençoado financeiramente? Então é o mesmo tipo de semente. Não é isso? Quem quer laranja, planta uma semente de laranja. Cuida do solo, rega o solo, depois colhe a laranja. Você não está precisando ter uma vida diferente, financeiramente mais abençoada? Você não quer fazer uma viagem e não encontrar dificuldade? Não posso porque eu não tenho dinheiro. Você não quer fazer um passeio com a tua família? Não posso porque eu não tenho um carro. Você está com vontade de comer alguma coisa, mas não posso porque eu não tenho dinheiro. Você está com vontade de vestir alguma coisa, vestir o teu filho, comprar aquilo que o teu filho está tanto te pedindo, e você fala: poxa, eu não tenho dinheiro. Isso entristece. Isso entristece. A gente não entristece? Especialmente nós que somos pais, quando teu filho pede alguma coisa para você, e você tem que dormir com um barulho de não ter para dar. Isso dói, isso machuca. A condição social
da gente precisa melhorar, dos servos, dos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós comeríamos do melhor dessa terra. O que esse trecho bíblico quer dizer? Quer dizer que se está associando o melhor com essa terra, é de viver uma vida que seja abençoada por aqui. Por que tem tanta gente que acredita em Deus e está devendo, está com o nome sujo, está devendo para o agiota? Porque quando vai conversar sério com Deus sobre esse assunto, não quer fazer nenhuma oferta. Eu me lembro que na época da pandemia, em que muita gente perdeu o emprego, inclusive eu só tinha um medo na vida. Espera aí, pai, não vai entrar mais recursos, como é que eu vou fazer o meu propósito? Como é que eu vou entregar o meu dízimo? A minha oferta, como é que eu vou fazer a minha oferta? Porque eu tenho um propósito no meu coração. Eu não venho à presença de Deus, por exemplo, dos nossos cultos, sem uma oferta. Eu fico envergonhada, mas isso é uma coisa minha. É um propósito meu. Ana tinha um propósito. Eu tenho o meu propósito. Sabe por quê? Porque eu falo com Deus, o que vem nas minhas mãos é presente teu. Ah, mas o senhor não trabalhou, pastor? Não é mérito teu? Não está errado dizer que é mérito da gente ter trabalhado, a gente merece aquilo. Mas e se Deus fechasse por 4 minutos a torneira do oxigênio? A gente ganharia aquele dinheiro? Quer dizer, eu só ganho aquilo porque Deus está me dando saúde agora. É isso mesmo. Eu só tenho paz ao olhar para a minha família porque Deus está protegendo a minha família. Então o meu propósito é, sempre que eu venho diante dele, eu entrego uma oferta. E isso tem alimentado o giro da roda da prosperidade na minha vida. É o que Deus quer fazer na sua também. Só que você tem que caminhar com propósitos dentro do coração. Você tem que se fazer uma pergunta: eu sou uma pessoa que apenas quer? Eu também sou aquela pessoa que gosta de entregar, de dar ao outro? Se você é uma pessoa que só gosta de ter para si, qual é o propósito que existe no seu coração que Deus, observando, vai municiar você com recursos? Não é uma questão lógica? Não precisa ser pastor para entender dessa maneira, nem precisa ser tão espiritual para compreender desse jeito. Se eu não tenho uma razão para ser próspero, por que Deus me prosperaria? Não faz sentido. Agora, se eu tenho um propósito no meu coração de abençoar quem quer que seja, você pode até não colocar o seu dinheiro aqui nessa rádio, coloque em outro lugar. Eu não estou aqui tendo todo esse discurso para que você alimente essa rádio. Essa rádio é mais uma das opções. Agora, é claro que se você tiver um propósito com a Rádio Gospel Capital, esse vai ser um propósito poderoso, porque aqui a gente prega a palavra, aqui a gente leva a informação bíblica para as pessoas. Mas se não é aqui que você quer abençoar, abençoe em outro lugar. Só não deixa de abençoar. Dificilmente você vai ouvir um pastor dizendo isso: abençoe em outro lugar. Sabe por quê? Porque o meu negócio não é o dinheiro aqui na Rádio Gospel Capital. Eu quero sim manter as coisas, melhorar equipamento, pagar conta de internet, água, luz. Eu quero sim continuar pagando a Radiosnet, porque é por meio dela que muita gente está tendo a vida mudada, está recebendo Jesus, como uma mensagem que eu acabei de receber no dia de hoje. Você quer abençoar aqui, você está abençoando em um lugar poderoso, porque não adianta também você colocar a tua semente no asfalto, no lugar errado. Você tem que colocar na terra. A Rádio Gospel Capital é fértil. São milhares de testemunhos de fertilidade, de gente que estava com depressão e foi livre dela, de pessoas que estavam com um casamento totalmente bagunçado, divórcio marcado, mas depois de uma palavra mudaram, hoje estão bem. Isso aqui é terreno fértil. É de onde a gente manda a palavra que chega onde nem nós sabemos, mas que está fazendo os resultados que Deus quer que sejam realizados. A palavra de Deus em Isaías disse que assim como a chuva e a neve rega a terra, produz um resultado, assim será a palavra que sair da minha boca, não tornará para mim vazia, mas prosperará para aquilo que a enviei. Quer dizer, quantas palavras abençoadas você ouviu dessa rádio? É justo, é necessário até que você tenha uma gratidão e possa abençoar a rádio? É isso mesmo? Agora, se você quiser abençoar em outro lugar, abençoe, só não deixa de abençoar, só não deixa de ter propósito. Tem uma pessoa que eu tenho ajudado muito, e eu digo para ela o seguinte: quando Deus mudar a tua história, abençoa outras pessoas.
Pastor, mas eu não tenho agora. Eu falei, trabalha com pouco, porque sobre o muito Deus vai colocar você. Deus não está esperando que você seja rico para que você possa abençoar a obra dele. Deus quer ver que mesmo tendo pouco, você tem coragem de fazer o que precisa ser feito. Assim como Ana não tinha nada. Ana não tinha nenhum filho. Tinha que voltar para casa e ver aquele monte de criança da sua rival. Aquilo era outra provocação para ela. Até o dia em que ela fechou as portas com Deus e falou assim: se o Senhor me der, eu te dou. Foi para as cabeças, meu amigo. Eita, gente decidida. Se o Senhor me der, pode esperar, eu devolvo para o Senhor. E o dízimo não é isso, não é devolver? Tem gente que diz assim, eu tenho, porque eu dou porque eu tenho. Não, na verdade o dízimo eu tenho porque eu dou. Entendeu? Então já estou até falando de dízimo aqui também, até atendendo a esse pedido que essa irmã lá da Europa disse para explicar mais a respeito do dízimo. Dízimo é isso, é devolução, não estou dando nada para Deus, é uma obrigação minha, é a única parte que Deus pede para mim, 10% daquilo que passa pelas minhas mãos. Se você está achando ruim, já pensou se na lei estivesse 90% dá para Deus e só 10% fica para você? Ainda assim, se Deus pedisse isso, Ele prosperaria você nos 10%. É isso mesmo, não teria nenhum problema também. Mas para os céticos, para aqueles que não acreditam, já pensou se a Bíblia, ao invés de falar em 10, falasse em 90? Aí eles dormiriam com esse barulho totalmente perturbados, não é assim? Então, o que aconteceu com Ana? Mais à frente, ficou grávida. Aliás, ela já saiu grávida daquela conversa. Você precisa sair grávido dessa conversa com Deus. Você tem que falar: muda a minha vida, Senhor. Eu vou fazer o que esse homem está falando, porque eu entendo que ele é homem de Deus. Eu vou fazer isso, eu vou ofertar nessa rádio, eu vou abençoar vidas. Tem um propósito lá chamado Paz para Todos. Eu vou cruzar com o meu propósito, com o propósito do pastor Luciano. Além da rádio também, ele tem abençoado lá crianças da comunidade, tem abençoado um sem número de pessoas que não podem ter o acesso a atendimento jurídico, atendimento psicológico. Sabe quem que dá atendimento psicológico na Associação Paz para Todas? É a minha esposa. A gente está em consonância com o propósito. Tem outras pessoas que somaram esforços com a gente aqui também, nos fornecendo inclusive o prédio a um baixo custo, para que a gente possa operar dali. É gente que está cruzando a nossa vida e é gente que está sendo abençoada. Agora, se eu quiser ser abençoado, é igual você olhar para a terra. Terra, me dá laranja. A terra vai olhar para você e vai falar: me dá semente. Isso não é profundo? Você olha para a terra e diz: eu quero laranja. A terra olha para você e diz assim: enterra a semente. Coloca a semente em mim para você ver se você não chupa a laranja daqui a pouquinho. É isso. Até a terra pede para o agricultor algo antes do fruto, antes do vegetal. Você tem que pôr a semente. Não é assim. Não é difícil de entender. É difícil ter fé para praticar, mas entender não. Então eu estou tendo um assunto muito sério. Talvez eu nunca tive um assunto tão sério assim com os meus ouvintes na Rádio Gospel Capital. Deus quer mudar a sua vida. Mas se você não entrar num assunto com ele, se você não conversar direito com ele, se você não tiver algo para dar para ele, por que ele vai dar para você? Então pensa a respeito disso, de propósito, de dízimo, de oferta, e dá o primeiro passo. Você pode até não acreditar agora, mas dá o primeiro passo. Se não funcionar, para. Não é isso? Vem, tenta. Eu estou vendo testemunhos das pessoas. Tem uma pessoa que está abençoando como ninguém a Rádio Gospel Capital. Acabou de comprar um apartamento de 2 milhões de reais. Aí você vai falar que é por acaso? Não, meu amigo. É Deus no negócio. Se você tiver uma razão para ser próspero, quem te prospera não vai negar o recurso sobre a sua vida. Agora, 2 coisas podem acontecer para eu terminar aqui o que eu tinha para dizer para você: ouvir e ter a coragem de praticar, ou simplesmente jogar no time daqueles que nunca vão mudar a sua situação financeira porque não tem coragem para ouvir e praticar a voz de Deus. Vou tocar uma canção bonita e na sequência eu volto orando para que você tenha coragem. Eu não vou orar pela sua vida financeira,
Porque a tua vida financeira, na verdade, ela depende da atitude de você lançar algo na terra, de você abençoar um projeto, um propósito, uma pessoa, um grupo de pessoas, uma igreja. Não adianta eu orar pela vida financeira de uma pessoa que tem o coração trancado com relação a isso. Não adianta culto da prosperidade. Se na tua igreja faz culto da prosperidade, mas não fala sobre essas coisas, não funciona. Por isso que não está funcionando. Vamos fazer alguma coisa diferente para experimentar alguma coisa inédita? Louvor, e na sequência eu volto orando com você. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais
quando teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, 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 sim, toca-me. Meu Pai, este é o meu desejo. Meu Pai, este é o meu clamor. Estou te esperando aqui. Eu quero orar pela sua vida agora, para que haja uma grande transformação nela. Nosso Deus e Pai, todo santo, todo poderoso, tudo que nós precisamos está na tua palavra. E a tua palavra hoje nos mostrou que só querer, só ser aquela pessoa que fica esperando as coisas virem do céu, não vai funcionar. Não que o céu não tenha para dar, mas se a pessoa não carrega propósitos dentro dela de poder ser uma fonte também para outras pessoas. Aquela mulher que foi até a fonte lá em Samaria, quando ela se encontrou com a fonte verdadeira que é Jesus, ela também se transformou em uma fonte. Ela deixou balde, ela deixou tudo, ela correu e ela trouxe mais pessoas para Jesus. Ela tinha um propósito. Já que eu encontrei Deus, eu quero que outros encontrem. Se a gente não tiver propósito, não apenas na vida financeira, mas em qualquer outra área, Deus, e a tua palavra diz tudo isso, sugere tudo isso, entrega tudo isso. Então hoje eu quero orar pelo ouvinte da Rádio Gospel Capital, que até acredita nessas coisas, mas não tem coragem para se entregar a isso. Porque não adianta a gente achar a palavra bonitinha, bem explicadinha, se a gente não entra dentro dela, ela não vai entrar dentro da gente. E para as coisas funcionarem, eu tenho que mergulhar nessas coisas, para que essas coisas também mergulhem dentro de mim. Então hoje é o vai ou racha, é o agora ou nunca, meu Deus. Eu quero, meu Deus, profetizar sobre a vida dessa pessoa que está acompanhando essa programação, especialmente essa palavra. Como eu disse, meu Deus, eu não vou pedir para que o Senhor abençoe ela financeiramente agora. Ela tem que ter algumas atitudes, que senão vai ficar no vazio. E vão dizer que o pastor Luciano não tem unção, não tem palavra, o que ele diz não provoca resultados. Existem coisas que dependem da gente, e existem coisas que só dependem do Senhor. Agora, na prosperidade financeira depende de ambos os lados. Depende quando o Senhor entrega, e depende de mim quando estou fazendo a minha parte também, quando estou semeando. Oh meu Deus, é tão sério esse negócio da terra. A terra olha pra gente e diz: o que é que você pode me dar antes de eu te dar qualquer coisa? É sério isso? Isso é revelação profunda. Isso é palavra fresca vinda da eternidade, do céu, da fonte, do trono, do Deus vivo. Eu quero me apropriar dessa palavra. Eu mesmo que estou entregando, eu quero me apropriar mais.
eu quero abençoar mais, eu quero carregar mais propósitos dentro do meu coração, dentro da minha mente, dentro da minha vida. Eu quero motivar outros também a fazerem a mesma coisa, Senhor. Assim como Ana saiu grávida, praticamente grávida do templo, eu quero sair, meu Deus, fértil deste lugar, carregando um poder dentro de mim. Eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu dinheiro, eu te entrego o meu recurso. Isso pode causar escândalo em quem estiver sabendo o que eu estou fazendo, mas eu não estou nem aí, meu Deus. Eu quero é viver o que o Senhor tem para mim. Então, meu Deus, enxerga os propósitos dentro do coração do pastor Luciano com relação à Associação Paz para Todos. É muita gente que está chegando lá, meu Deus. Nós temos uma razão para prosperar, aquela igreja que está nascendo naquele lugar. Eu preciso de recursos. Meu Deus, o meu propósito é colocar uma cadeira para que o Senhor coloque um pecador. É isso, meu Deus. É colocar, meu Pai, um ventilador para que o pecador se sinta, meu Deus, melhor para ouvir a Tua palavra. Esse é o meu propósito. Nós estamos levantando aquelas paredes para encher de gente aquele lugar para ouvir a Tua palavra. Esse é o propósito do meu coração. Eu entrego o meu tempo. Eu lhe dou o meu tempo, eu lhe dou minha atenção, eu lhe dou tudo que tenho e sou. Eu lhe dou, meu Deus, o que eu aprendi na minha profissão. Eu lhe dou tudo, meu Pai. Eu lhe dou meus filhos, minha esposa, eu lhe dou minha vida. E eu sei, meu Deus, que o Senhor está disposto a me dar tudo também. Obrigado pelo entendimento da sua palavra. Tomara que pelo menos uma pessoa compreenda isso e passe a abençoar essa rádio, meu Deus, que está tanto precisando nesse momento. Esses propósitos, meu Pai. Se hoje nós temos 50 crianças naquele lugar sendo atendidas, nós queremos 200, 300. Eu tenho esse propósito no meu coração. Eu volto nesse microfone para contar isso, meu Deus. Eu prometo que eu volto nesse microfone para contar isso, meu Pai. Eu sei que outros cruzarão os meus propósitos. E é isso que vai acontecer, Espírito Santo. Então, Deus Todo-Poderoso, Todo Glorioso, Todo Maravilhoso, o Senhor é Deus em cima no céu para fazer coisas grandes. O Senhor é dentro de mim, o Senhor é Deus dentro de mim para me orientar, para que então, meu Deus, as coisas possam acontecer nesse sentido. Então, de tudo que eu quero pedir hoje, que essa pessoa tenha coragem apenas de fazer a parte que lhe cabe: abençoar, ofertar, dizimar. Ela precisa fazer isso. Ela precisa dar um recado à terra: terra, eu estou lançando a minha semente, mas você vai devolver o meu fruto. É isso, é essa petulância de conversar com a terra. A terra, quem abençoa é Deus, e a terra está abençoada em Gênesis. Deus abençoou a terra. Tudo que for enterrado dentro de você tem que prosperar, tem que frutificar. Olha, Deus deu a terra e a gente não quer dar semente para a terra. A terra faz prosperar, faz frutificar, e a gente não quer pôr semente na terra. E aí? Não faz sentido para mim, faz para você. Eu não tenho muito entendimento não, eu não sou uma pessoa muito inteligente não, mas não faz sentido para mim querer alguma coisa da terra se eu não coloco nada dentro dela. Deus possa fazer essa mudança em você. Ele possa te ajudar, porque a mudança que vai fazer é você. Que Deus possa ajudar você, abrindo o teu entendimento para você compreender todas essas coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Foi forte ou não foi? Pensa numa atmosfera de milagres, de poder que eu estou sentindo aqui neste lugar. Deus passou por aqui. Eu estou vendo um lastro de luz aqui. Ele está me dizendo: se alguém tiver a coragem de fazer o que eu estou mandando, eu tenho a coragem de entregar o que eu estou prometendo. Não vou nem tentar falar isso de novo, porque eu não vou conseguir. Deus passou por aqui.
Ele quer mudar a nossa história, a nossa vida, a tua vida. Ele quer que você marque o seu território, que você deixe um legado, que você seja próspero financeiramente. Ô pastor, o senhor só fala de prosperidade, mas você pensa que eu só penso em dinheiro? Em prosperidade financeira? Essa é uma parte importante, mas não é toda a parte. Mais importante do que isso, para quem está pegando agora, a paz para mim é mais valiosa do que o dinheiro. Deitar e dormir é mais valioso do que os recursos. Olhar para as minhas filhas e ver que uma já está se formando advogada agora, a outra é biomédica, a outra é bióloga. Eu fico olhando e falo, meu Deus, o Senhor me deu mais do que eu pensava, imaginava. Isso para mim é prosperidade. Agora a queixa das pessoas é dinheiro. E a Bíblia, ela também resolve esse tipo de problema. Se a gente se abrir, meu amigo, você pode ter certeza que a Bíblia que já está aberta para nós vai fazer o que ela faz de melhor. Então, se você deseja abençoar essa obra, que aqui coloco como sendo uma das opções viáveis, lhe garantindo que aqui tem muita fertilidade, é legal você pôr a sua semente onde você sabe que vai crescer. Cuidado, não ponha no asfalto, coloque na terra, não coloque a tua semente em qualquer lugar. Eu sempre, onde vou pôr minha semente, eu também percebo, onde estou colocando a minha semente, as pessoas ali, elas trabalham com propósito? Opa, é ali. Se eu também não vê propósito, eu também não planto. Essa aqui é a grande realidade. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo complemente se faltou alguma coisa aqui, nessa prédica, mas que você saia daqui, que você possa viver a tua vida completamente abençoada a partir de agora. Que uma chave poderosa tenha virado na tua mente e no teu coração, para que você possa de fato crer naquilo que a palavra diz, não é nem no que o pastor Luciano falou não, tá? Se você pegar a minha mensagem e recapitular, você vai ver que eu pus Bíblia, é a Bíblia Sagrada se abrindo toda para você hoje. Eu vou aqui mostrar através da próxima vinheta como é que você pode ofertar nessa rádio, caso seja ela a tua opção. Eu sugiro que se é aqui que você está sendo alimentado e é aqui que você está recebendo a orientação, que é aqui que você possa ofertar com alegria, tá? Não por necessidade, não com tristeza no coração. Nós não queremos. Mas se for com alegria, você vai alegrar o coração de Deus e vai colaborar para todos os projetos da Rádio Gospel Capital. Vou tocar a vinheta. Deus te abençoe e até a próxima. Ajude-nos a ajudar pessoas. Seja a resposta de Deus ao aflito. Contribua. Faça um Pix para 11 9 6767 3553, usando a chave como celular. E Deus te abençoe ainda mais.